Bom, boa noite, meus irmãos, novamente. Para quem eu não cumprimentei, a gente está aqui hoje com uma reunião exclusiva, né, para postulantes e escudeiros, e a gente vai hoje falar um pouquinho sobre talvez o filósofo mais importante, eu diria assim, né, mais e que nunca escreveu nada, que não se tem relatos escritos dele, que é Sócrates. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Eu vou compartilhar uma tela com vocês. Peço que vocês fiquem bem à vontade, anotem, reflitam e depois a gente troca ideias sobre essa apresentação. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Todo mundo está enxergando ali, gente, Sócrates, vida, pensamento e importância histórica. Todo mundo está enxergando, todo mundo está me ouvindo, positivo? Meus Positivo. irmãos, estão me ouvindo? Positivo. Positivo, perfeito. Então, Positivo. vamos lá, vamos começar. Meus irmãos, vamos falar um pouquinho sobre Sócrates, como eu mencionei antes. E nessa apresentação, talvez dure uns 30 minutos no máximo, eu programei ela. São uns 18 a 20 slides, a gente vai passar. Os primeiros talvez sejam mais rápidos, depois a gente vai parar na metade em diante ali, vai conversar sobre. Eu dividi em algumas partes essa apresentação. No início, a gente vai falar só um pouquinho sobre a vida pessoal de Sócrates, né? Sobre alguns aspectos familiares dele, onde ele nasceu, quando nasceu, enfim. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a obra de Sócrates, sobre a epistemologia, a história da teoria do conhecimento atribuído a Sócrates. E no final, a gente vai falar um aspecto que eu acho muito importante, que é o que outros autores, outros filósofos falam de Sócrates, posteriormente à sua morte. Então, e depois a gente vai refletir, vai conversar junto sobre. Né? Bom, então Sócrates ele nasceu em Atenas, ele é um cidadão ateniense e nasceu em 469 antes de Cristo. Vocês vão reparar que todo o pensamento socrático e toda a história do conhecimento dito a Sócrates, ele vem de uma época pré-cristã. Então a gente vai entender como que alguns autores se comunicavam, falavam e acreditavam em algumas coisas. Vocês vão reparar que no momento, tudo que a gente vai falar aqui não vai falar nada sobre religião na ótica socrática. Ele não falava sobre religião, ele não entendia o mundo baseado na religião. Não existia o cristianismo, talvez um cristianismo primitivo até então, mas Sócrates não se propunha a falar sobre religião. Ele falou sobre a alma em determinados momentos que ficaram expostos sobre Platão depois dele. Mas isso é uma conversa lá para o final. Tá? É, o método, principalmente, que ele atribuiu, e aquela frase que ficou famosa a Sócrates, que só sei que nada sei, né, que é uma frase que ficou atribuída a Sócrates. E a gente entendendo do pensamento socrático, a gente vai entender que essa frase, vai perceber que essa frase realmente era dele. Falar um pouquinho sobre a vida, né, vida e morte de Sócrates, né, a origem da vida dele. Como eu falei, ele nasceu em 469 a.C., em Atenas, na Grécia, cidadão ateniense, num contexto histórico onde a Grécia tinha uma importância tremenda. Era um local de profundo conhecimento artístico, cultural naquela época, era um centro cultural. Ele vem de uma família, o pai dele era escultor, Sofrônicos, é o nome do pai dele, e o nome da mãe dele, que era parteira, era Fenarete. Até tem uma passagem interessante sobre a Fenarete, quando se fala em sabedoria, e aquela frase que todos conhecem, que os ouvidos da sabedoria, aliás, os lábios da sabedoria
se fecham diante dos ouvidos da ignorância. Então, a informação vem quando o discípulo está preparado para ouvi-lo. E tem uma passagem que a mãe de Sócrates, a Fenarete, dizia o seguinte: Olha, eu, por dom e por profissão, sou uma parteira, mas eu nunca consegui fazer um parto de uma mulher que não estivesse grávida. Então, ela falava isso, é uma frase simples, mas que traz uma profunda reflexão, né? Você não consegue fazer mágica quando alguém não está preparado para ouvir, né? Você não consegue transmitir um conhecimento quando não está preparado. Você não consegue ter um aprendizado quando a gente não está preparado para aquela informação ou para aquela mensagem. Então, é algo que sempre está atribuído a Fenarete, que era a mãe do Sócrates. Vem daí a sabedoria dele também, né? Atribui-se a morte de Sócrates a 399 antes de Cristo, então ele viveu 70 anos. E grande parte disso foi na Grécia, ele teve alguns períodos, ele saiu da Grécia em virtude da carreira militar, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a vida pessoal de Sócrates, né? Ele foi casado com Xantipa, e ele conheceu Xantipa, teve 3 filhos, né? Foi depois de uma das batalhas que ele, desde novinho, ele, o pai dele, né, colocou ele naquela época, na Atenas antiga, os filhos eles saíam de casa e eles eram preparados com uma educação não convencional igual de hoje. Eles eram preparados em valores, costumes, alguma coisa de conhecimentos específicos de matemática e tal, e carreira militar, né? Formação militar. Então, desde muito pequeno, ele teve essa formação da carreira militar, ele com 18 anos, 16, 18, participou das primeiras jornadas de infantaria, né? No exército ateniense, ficou famoso com a Batalha do Peloponeso, onde ele salvou vários soldados, e salvou. E depois da volta dessa batalha, ele conhece Xantipa, que foi a esposa onde ele viveu até o falecimento dele e criou os filhos, né? Ele era muito conhecido, Sócrates, muito se fala isso, né? Se atribui a 3 pontos principais do Sócrates, além de todo o conhecimento, de todo o método que ele desenvolveu, que depois, mais tarde, a gente vai ver. Era a resistência física dele como um soldado, diz que ele tinha uma resistência física provinda, talvez, de uma resistência, de um preparo mental absurdo, e a humildade dele. Então, ele era, inclusive, motivo de chacota na Atenas antiga, porque ele era um cara que diz que andava muito mal vestido sempre, descalço, só que ele chegava nos lugares e convencia e impressionava todo mundo pela sua capacidade de inteligência, a capacidade verbal, a capacidade de comunicação e pela sua dialética, que inclusive se transformou num dos métodos socráticos. Agora vamos falar exatamente nele, no método socrático. Bom, o Sócrates ele foi conhecido também, né, principalmente sobre a dialética. Né? O que seria a dialética? Né? É uma forma de investigação através da fala. E com isso, ele tinha o objetivo de gerar alguns pensamentos, algumas descobertas do seu interlocutor. Então, ele conversar com as pessoas, ou com a pessoa, e sempre tentando buscar a luz do conhecimento. Então, ele fazia indagações, fazia provocações nas pessoas, em certos momentos agia com ironia, outros momentos ele ia buscando a informação, mas fazendo com que a própria pessoa descobrisse a verdade. Então, era um método que trazia à luz as ideias. Dizem que era um método baseado na parteira. O que a parteira faz? Traz à luz. O que o Sócrates trazia a partir do seu método de dialética
trazer a luz do conhecimento, a luz do entendimento, a luz das, do entendimento, da sabedoria para quem estava ouvindo. Sempre buscando o verdadeiro conhecimento e o autoconhecimento, né? Aí com isso surge o primeiro nome do seu método, né? Ou um dos seus métodos, que é a maiêutica. Um nomezinho complicado, mas de complicado não tem muita coisa, né? Era associado a uma técnica filosófica inspirada na profissão da sua mãe, como eu falei antes, né? Que era uma parteira que ele induzia a dar à luz as ideias e conhecimentos. Então, o objetivo era estimular o pensamento crítico e reflexão, permitindo que as pessoas descubram as suas próprias verdades e conhecimentos. Isso é um ponto muito importante no Sócrates, e ele fala depois sobre política, sobre liderança e ensinamentos, que ele nunca dizia que a verdade era. Ele nunca se julgava o dono da verdade. Ele sempre dizia: só sei que nada sei. Ele reconhecia a sua ignorância diante do conhecimento. O que ele fazia com as pessoas era estimular a busca das autorrespostas para cada indivíduo, para que nós mesmos produzíssemos os nossos conhecimentos através da descoberta, e ele era apenas um estimulador, diferente na época dos sofistas, né? Isso não está aqui na apresentação, né? Nós temos um adendo. Os sofistas eram pessoas inteligentes também, que ficavam nas praças. Vocês provavelmente já devem ter ouvido e lido falar sobre os sofistas, mas os sofistas se julgavam superiores à população. E os sofistas cobravam para falar, eles cobravam das pessoas. E Sócrates sempre, entre aspas, condenava um sofista. Ele dizia que ele não era dono da verdade, ele não sabia tudo, e muito menos ele cobrava pelos seus estímulos ao ensinamento. O outro método socrático era a ironia. Olha só onde surgiu a ironia. O Sócrates, ele muito inteligente, quando ele não queria fazer uso da sua dialética e do método da maiêutica, ele usava a ironia. Então, ele se aproximava de alguém, fingia ignorância sobre um determinado tema e começava a fazer perguntas para o seu interlocutor, para um sofista ou para alguém que se dizia muito sábio. E aí essa pessoa começava a se vangloriar, começava a se autoproclamar sabedor de tudo e tal. E aí, em determinado momento da conversa, Sócrates começava a mostrar para aquela pessoa que ela não sabia de tudo, que ela deveria ser mais humilde nas suas conversas, que ela deveria ser mais humilde nas suas pretensões, e ele desmascarava. Então, era essa a ideia do método da ironia socrática, né? No final, para promover uma reflexão para aquele indivíduo que se achava dono da verdade. Sempre baseado naquele princípio. Conhece-te a ti mesmo, né? Que tem como princípio central, filosofia socrática, do pensamento socrático, é a importância do autoconhecimento, né? Só para a gente fazer um adendo. Vocês estão vendo, né? Há mais de 2.000 anos, como o mundo já tinha as pessoas sábias e que estavam em busca de autoconhecimento. Não se falava em cristianismo até então, ou pelo menos no cristianismo como nós conhecemos hoje. Ciência, nem por, nem por sonho se falava em fazer ciência na época, mas já tinham pessoas iluminadas, avatares iluminados, que falavam sobre autoconhecimento. Sócrates ele falava muito, depois a gente vai falar um pouquinho mais. A filosofia até então, nessa época, era muito naturalista, né? Não se falava sobre vícios, virtudes, sabedoria, sobre conceitos fundamentais do ser humano. Sócrates vem e é o primeiro que começa a falar sobre virtudes morais. Depois fica mais famoso com Aristóteles e tal, mas isso há muito tempo depois.
Mas Sócrates foi o primeiro que começa a falar dos pensamentos humanos, os humanos, numa época onde a filosofia só se falava em questões naturalistas, de natureza, e Sócrates se volta para a personalidade humana, por isso que ele é muito criticado, a gente vai entender por quê. A base da sabedoria. Sócrates acreditava que o conhecimento de si mesmo era a base para a sabedoria e para a virtude. Olha só, alguém há 2000 anos falando sobre vícios e virtudes. Olha aquela frase: cavar masmorras ao vício, levantar templos à virtude. Olha aqui, há 2000 anos já tinha alguém falando sobre isso. Uma vida virtuosa. Ele argumentava que sem autoconhecimento não é possível viver uma vida virtuosa. O autoconhecimento leva à virtude, a virtude é um tipo de conhecimento que leva à evolução. Esse era um resumo do pensamento socrático do que ele acreditava. Reflexão constante. Conhece-te a ti mesmo implica em uma reflexão constante para as nossas ações, pensamentos e valores. E como a gente falou ali, ele coloca a virtude como um conhecimento, versus os pré-socráticos, né? Um conceito fundamental. O Sócrates defendia que a virtude é uma forma de conhecimento e que ninguém faz o mal voluntariamente. Olha só, Sócrates acreditava na essência do bem das pessoas. Ah, ele era um pouco utópico, talvez, né? Mas ele acreditava que ninguém faz o mal de propósito, vamos dizer assim, né? Voluntariamente. As pessoas fazem o mal por desconhecerem as virtudes. Será que hoje, vamos dizer assim, um assassino, um estuprador ou algo do tipo, ele conhece de verdade as virtudes? O que são virtudes? São pensamentos morais que nos aproximam da divindade. São vícios, ao contrário. São pensamentos e ações que nos afastam de Deus ou da divindade. Será que uma pessoa que comete um crime de homicídio, um estupro, conhece a Deus? É uma indagação que se fica. Será que esse pensamento de Sócrates há 2000 anos não estava correto? As pessoas fazem o mal por desconhecerem as virtudes, né? E aí, ao mesmo tempo, ele dizia que para ele saber o que é certo é fazer o que é certo. E o conhecimento é a chave para uma vida virtuosa. Vocês veem a importância dele? Que há 2000 anos tinha alguém falando sobre virtudes, sobre conhecimento, sobre. Ele acreditava muito que a sociedade ideal era uma sociedade baseada nas virtudes. E quando ele fala sobre política, ele dizia que os governantes de Atenas deveriam ser as pessoas de mais alto padrão moral. Olha só, igual que a gente tem hoje nos políticos, né? Bem igualzinho. Né? Educação moral. Essa visão implica que a educação moral é essencial para o desenvolvimento da virtude e do caráter. E aí a gente entende por que que um cara dessa magnitude contribuiu muito para uma palavra que hoje é muito falada, mas pouco colocada em prática, que é a ética, né? Coloca-se que Sócrates foi o pai da ética, porque ele é considerado o pai da ética. Aí tem um exemplo do templo do homem mais sábio, né? Diz que em Atenas foi um grupo de homens que se diziam super sábios consultar o oráculo. E aí chegaram para o oráculo e perguntaram quem é o homem mais sábio de Atenas. E o oráculo sempre está no Japão. O homem mais sábio de Atenas é Sócrates. E essa história chegou no ouvido de Sócrates. E ele não se achava o cara mais sábio, inteligente de Atenas. E ele começou a indagar para as pessoas mais sábias que ele. Ele usou o método dele, começou a buscar professores, juízes, pessoas mais estudadas, inclusive, que ele. E através do método socrático, da dialética, ele começou a indagar essas pessoas, conversar.
E ele percebeu que realmente essas pessoas não eram tão sábias assim. Por quê? Porque elas se achavam superiores às outras. E Sócrates pregava também esse tipo de humildade moral, né? É uma humildade de, vamos dizer assim, ser o coitadinho. Não, longe disso. É uma humildade de você entender que você não é o dono da verdade. E sempre vai ter alguém com mais informação, com mais conhecimento que você. E ele dizia abertamente isso. Essa palavra epistemologia, né, hoje ela é conhecida como o estudo da teoria do conhecimento, né? Olha que coisa doida. Eu lembro que eu ouvi essa palavra na faculdade e eu pensava, pô, inventa uma palavra até para definir conhecimento, né? É o estudo da teoria do conhecimento, é chamado de epistemologia. E parece que Sócrates contribuiu significativamente para a formação, né, dessa palavra epistemologia. Por quê? Ele era um cara que falava sobre esses temas, né, que busca do conhecimento verdadeiro. Ele acreditava que o conhecimento verdadeiro só pode ser alcançado através do exame rigoroso e de uma reflexão, que o seu método, o método que ele criou, promovia e promove até hoje um questionamento sistemático e estabeleceu bases atuais até para o conhecimento e a compreensão. Por exemplo, hoje no direito se usa muito a metodologia da dialética socrática. Hoje se estuda virtudes, vícios. Hoje se estuda, se acredita que um político, pelo menos na teoria, deva ser um cidadão com mais alto grau de caráter. Na teoria, volto a dizer, né? Pelo menos a gente acredita isso. A gente acredita que a sociedade ideal deveria ser governada por pessoas do mais alto padrão moral, né? A gente acredita que nas escolas se deveria trabalhar, voltar a trabalhar a educação moral e cívica, por que não? Porque as crianças de hoje estão perdendo essa noção. Muitas vezes porque os pais não, também não ensinam em casa os deveres morais. Então, essa teoria do conhecimento, ela começou a ser estudada lá atrás por esse cara. E aí, óbvio, né, que pelo um pensamento tão importante, sofisticado, ele teve influência, né, para a política, né? Como eu falei antes, até hoje tem áreas da política que se baseiam na dialética socrática, na ironia, e muito do seu método, né? Onde ele acreditava em levar o conhecimento às pessoas. A influência indireta, porque Sócrates, por incrível que pareça, e isso é muito importante quando a gente tenta entender a filosofia socrática, ele não deixa nada escrito. Ele não deixou escola, não deixou nada. Diferente de Platão e Aristóteles. Muito diferente. Platão e Aristóteles foram filósofos pós-socráticos, pupilos de Sócrates, principalmente Platão. Depois se conhecem vários textos de Platão, algumas coisas de Aristóteles, de Sócrates. Depois a gente vai ver mais adiante, né? Mas realmente Sócrates não deixa nada escrito, nem sobre política, nem sobre nada. Justiça e virtude, ele acreditava que a justiça e a virtude eram essenciais para uma boa governança. Você já imaginaram se a gente tivesse um presidente justo e virtuoso? Se a gente tivesse deputados justos e virtuosos, se a gente tivesse senadores justos e virtuosos, se a gente tivesse ministros do STF justos e virtuosos, que sociedade melhor a gente teria, né? Ele acreditava na liderança sábia, só que se defendia que os líderes deveriam ser sábios e virtuosos. Ele promovia sempre essa reflexão crítica. O seu método de questionamento incentivava a reflexão crítica sobre sistemas políticos e leis. Ele queria uma sociedade diferente da sociedade que se estava se encaminhando a Atenas antiga. Ele trouxe contribuições para a filosofia através do seu método dialético, através dos questionamentos, através da ética, da formatação ética e da epistemologia. Isso é um resumo do que a gente falou, né?
do seu método, que é o método dialético, através da ironia, através da hermenêutica, alguns questionamentos que ele fazia, né, da sociedade. Ele fala sobre ética e ele fala sobre a epistemologia, que é a teoria do conhecimento, sobre o que seria uma sociedade ideal. Então, Sócrates, e essa é uma parte importante, gente, ele deixa um legado, e um legado gigante, gigante do tamanho da filosofia ocidental. Ele deixa o legado, principalmente o legado que ele deixa são em dois filósofos que vêm depois dele, que foi Platão e Aristóteles. Sócrates foi mentor de Platão, que por sua vez foi o mentor de Aristóteles. Juntos, esses três filósofos, eles formam a base da filosofia ocidental. Sim, isso aí é fato, a gente estuda na escola, né? Platão depois vem e escreve uma série de textos, muitos ficaram extremamente famosos, e alguns desses textos ele aborda Sócrates. E depois a gente vai falar sobre principalmente três textos. Aristóteles vem depois. Aristóteles ele tem algumas brigas com Platão, que foi seu discípulo. Aristóteles não era um cidadão ateniense, então ele não podia ter uma escola em Atenas. Então, quando Platão morre, todo mundo imaginava, né? Só estou fazendo um adendo aqui, que Aristóteles seria o seu coordenador da escola. Depois Aristóteles sai, volta, vai para um outro local, onde ele é o tutor de um cara chamado Alexandre, que depois vem se tornar Alexandre o Grande. Estou falando de Aristóteles rapidamente agora. Então, o pensamento aristotélico é muito importante também, né? Ele se torna o principal tutor de Alexandre o Grande e depois volta para Atenas e funda uma escola chamada Liceu. Liceu, uma escola que ficou famosa. Mas, voltando a Sócrates, Sócrates é considerado o pai da ética e da filosofia moral, por quê? Porque primeiro pessoa do Ocidente que fala sobre ética abertamente na sociedade e fala sobre a moral num período onde a filosofia só se preocupava com questões naturais, questões da natureza e do entendimento da natureza. Aí Sócrates vem e começa a falar das virtudes morais, que depois foram mais faladas sobre outros autores, né? Com isso, ele teve uma profunda influência na na educação, né, através da sua metodologia, do método socrático, e até hoje, né, a gente tem contribuições de Sócrates. Bom, chegando a essa altura do campeonato, a gente consegue entender que um cara dessa magnitude, com esse tipo de pensamento, talvez não fosse um cara bem quisto pelos governantes de uma sociedade. Vocês concordam comigo? Então, como os templários sofreram julgamento, Sócrates também foi julgado. Sócrates foi julgado em 1399 por corromper, dizem os seus condenadores, que ele corrompia a juventude de Atenas e espalhava boatos não verdadeiros pelas ruas, que não acreditava nos deuses e que, enfim, ele não era um bom cidadão ateniense por transmitir informações muito contestadoras à juventude de Atenas. Diferente dos sofistas, que falavam o que as pessoas que pagavam para eles falar pediam para eles falarem, né? Sócrates não cobrava de ninguém, então ele falava o que ele bem entendia e o que ele bem julgava que fosse importante numa sociedade antiga, daquela época. Você sabe que acontece com uma pessoa, talvez até hoje aconteça algo parecido, vocês imaginam naquela época, né? Então ele é condenado e depois, numa obra de Platão, se fala sobre todo o julgamento de Sócrates e ele mesmo se autodefende.
Ele mesmo faz a sua defesa perante os juízes que o condenam. E ele dá uma aula, né, de defesa, né? E no final ele é condenado à morte, e naquela época a condenação de morte era beber um veneno chamado cicuta, ou cicuta, e ele aceitou a sua condenação, apesar de ter argumentado contra, falado que os juízes estavam errados, e no final da sua condenação, até, é uma parte que eu li, um documento, livros, né, que não está na apresentação, que ele até fala, ó, e eu parto agora para a minha morte, antes dele beber, e vocês partem para a vida, os, os inquisitores deles, os juízes, né? Eu só faço um pedido a vocês, que se meus filhos agirem sobre falsa verdade, igual vocês estão agindo agora, eu peço que vocês os condenem, porque eu sempre dei educação moral para eles sempre agirem com verdade e com o máximo de transparência sempre. E aí toma o veneno e morre. Então, a morte do Sócrates, ela tem um simbolismo, né? Que é um símbolo de luta, né? Pela liberdade de pensamento e de expressão. Então, é algo muito profundo, esse simbolismo da condenação de Sócrates. Bom, existem alguns textos de Platão, que é o filósofo posterior a Sócrates, que são atribuídos os personagens dos textos a Sócrates. E tem um texto de Platão que chama Apologia de Sócrates, que nesse texto Platão descreve como foi o, o enredo, e ali está um desenho, né, da condenação, do julgamento de Sócrates, né? O contexto fala da apologia, é um relato da defesa de Sócrates durante o seu julgamento, onde ele explica e defende a sua vida e a sua filosofia. O argumento principal, que ele é um benfeitor da cidade, pois estimula os cidadãos a pensarem criticamente e buscarem a verdade, né? A defesa da filosofia, ele sempre defendia a prática da filosofia como uma missão divina e um serviço essencial para Atenas. Isso é apenas uma obra de Platão, onde ele descreve esses últimos momentos de Sócrates. Existe uma outra obra de Platão, que essa é uma obra até mais famosa, que é Criton, de Platão, onde ele dá a entender. Olha só, Criton descreve uma conversa entre Sócrates e seu amigo Criton, que tenta persuadi-lo a escapar da prisão. Olha só, tem todo um enredo da condenação e imagina-se neste texto que Sócrates seria condenado à prisão. Aí Sócrates argumenta sobre a importância de obedecer às leis da cidade, mesmo que elas sejam injustas. Olha só o pensamento dele. Mesmo ele sabendo que a condenação dele era injusta, que as leis eram injustas, ele coloca numa posição que ele deve obedecer às leis e nunca transgredi-las, mesmo que, pois a justiça e a virtude são mais importantes que a vida. Ele colocava num patamar que mais importante que a vida era a justiça e as virtudes. O diálogo explora temas como obediência civil, justiça e a relação entre o indivíduo e o Estado. Ninguém se atrevia nessa época a falar sobre isso. Como eu disse, a filosofia era muito mais naturalista, questões da natureza, questões dos astros, nada sobre a essência humana ocidental. Existiam, só um adendo agora, existiam filósofos no Oriente, né, nessa época, que falavam sobre a origem das causas, causa primeira, causa segunda, causa terceira, que daí o Aristóteles vai falar muito depois, até dizem que é pseudo-Aristóteles, na verdade ele copia o pensamento dos orientais, né, mas foram obras que foram atribuídas a ele. Mas nessa época, no Ocidente, não se falava sobre isso. E aí tem mais uma obra também de Platão, que fala de
Sócrates. Essa obra chama-se Fédon. E essa obra é especial pelo seguinte: Fédon, ela relata as últimas horas de Sócrates e a sua discussão sobre a imortalidade da alma antes de beber a cícula. Olha só, o cara, antes de beber veneno, fala sobre a imortalidade da alma. A gente tem textos muito depois dessa data falando que a alma era imortal. A gente viveu um período no cristianismo onde se acreditava que a alma era imortal, depois de um concílio, que eu não lembro qual, que se entendeu que não, não, não. Olha só, não é interessante para o cristianismo moderno falar que a alma é imortal, senão ninguém vai acreditar na história da ressurreição da carne. Né? Como é que a carne vai sofrer a ressurreição da carne se a alma for imortal? Não tem sentido, né? Então aboliu. Mas Sócrates já falava na imortalidade na alma 400 anos antes de Cristo. E Fédon deixa isso documentado, né? Isso é uma obra de Platão que tem argumentos filosóficos. Sócrates apresenta argumentos filosóficos para a existência da alma e da sua imortalidade. Ele fala sobre a atitude perante a morte. Sócrates enfrenta a morte com tranquilidade e coragem, demonstrando sua convicção filosófica. Já que ele acreditava que a alma era imortal, por que ele ia temer a morte da carne, a morte física? Isso deixa um legado nessa obra Fédon, né? Fédon se tornou uma obra fundamental na discussão filosófica sobre a natureza da alma e a vida após a morte, coisa que filósofos do Oriente, Avicena, Plotino, depois, falam sobre alma. E Sócrates começou a falar isso bem antes. E agora já estamos nos encaminhando para o final. Tem mais uma obra, que é uma obra que todos vocês conhecem, o nosso irmão Cavaleiro Gladson falou um pouquinho sobre a República. Na verdade, ele não falou sobre a República, falou sobre um texto dentro da República, que a República é um compilado de textos. Ele falou sobre o mito da caverna, ou a alegoria da caverna, que é um texto que tem na República de Platão. E nesse texto, A República de Platão, fala-se sobre Sócrates. Né? A República, embora não seja exclusivamente sobre Sócrates, como eu falei agora, ela apresenta como um personagem principal que discute sobre justiça, a natureza da alma ideal e a organização ideal da cidade. Olha só que coisas interessantes que ele fala nesse texto. Ele fala sobre justiça, o que é justiça, a natureza da alma ou a imortalidade da alma e a organização ideal de uma cidade ou de uma sociedade. A alegoria da caverna, né? Sócrates apresenta a famosa alegoria da caverna, que ilustra a diferença entre o mundo das aparências e o mundo das ideias. O mito da caverna, que ficou famoso numa obra de Platão. Teoria política. A obra explora ideias sobre justiça, educação, estrutura ideal de uma sociedade. E a influência da República se tornou uma das obras mais influentes na história da filosofia política e ética. Quando a gente se depara com informações desse tipo sobre esses filósofos, né, pós-socráticos, Platão, Aristóteles e o próprio Sócrates, é impossível, eu não sei se é só eu, mas dá uma vontade de pegar a República e ler, né? Pegar essa obra e lê-la. Então, estamos quase terminando agora o impacto cultural de um cara. Sócrates, ele é tido como o pai da filosofia, né? O pai da filosofia. E assim, não é num momento onde não existiam filósofos. Ele é o pai da filosofia, onde logo depois surge Platão, o cara da magnitude de Platão. E onde um pouquinho tempo depois surge um cara chamado Aristóteles. Então, para um cara ser chamado o pai da filosofia, ele tem que ter uma magnitude grande, né? Sócrates tem sido até hoje uma figura central na literatura ocidental, aparecendo em inúmeras obras ao longo dos séculos, né? Então, ele foi importante para a arte, para o teatro, para a educação. Então, é um
um símbolo, né, da filosofia. E quando a gente começa a estudar filosofia, e por isso que a gente pensou nessa obra de Sócrates hoje, que todos nós gostamos de estudar filosofia aqui, a gente estuda filosofia, estamos estudando esoterismo, mas quando a gente pensa em filosofia, é bom a gente começar no início, pelo menos no Ocidente, e aí a gente falar em começar pelo início, a gente sempre começa com Sócrates, né? Sócrates é uma das figuras mais importantes e influentes, definitivamente, da filosofia ocidental. Seu método de questionamento, seu foco no autoconhecimento e na virtude, sua disposição para morrer por suas crenças, fizeram dele um modelo de integridade moral e intelectual. Então, meus irmãos, era isso. Eu dei uma pincelada geral sobre o pensamento socrático. Espero que vocês tenham apreciado, gostado e, principalmente, se sentido estimulados a descobrir mais sobre Sócrates, porque essa é a ideia. É não passar, e eu nem tenho a pretensão de passar tudo sobre Sócrates, primeiro porque eu não conheço, desconheço muito da obra dele. O que eu fiz foi apenas um apanhado geral, com o intuito de despertar entre os irmãos vontade de conhecer mais sobre esse importante autor da filosofia e o pai da filosofia moderna ocidental. Era isso, meus irmãos. Eu vou fechar a aba aqui. Essa apresentação eu posso mandar depois no grupo, esses slides. E agora a gente fica aberto aos comentários. Eu vou desfazer esse compartilhamento de tela aqui e já voltamos. Estamos de volta aqui. Interromper, compartilhar a tela. Beleza. Pesado, o Sócrates cara, não é pouca coisa, né? Uhum. Irmão Adilson, fica à vontade, meu irmão. Tá em primeiro aí, fica à vontade para colocar suas observações, meu irmão. Ok. Então, irmão Max, primeiro agradecer. Você conduziu e apresentou muito bem, mas principalmente por estar aqui, não nos deixar sozinhos no dia de hoje, na noite de hoje, estar presente nos ajudando. Um Tamo conhecimento, junto, é você isso. falou ali que só trouxe uma base, uma coisa meio ampla, assim, não foi não muito ampla, mas uma pegada assim geral, mas você trabalhou uma das filosofias do Sócrates. Você nos deixou bastante perguntas, né, com o que apresentou, e você sabe que isso ainda faz sucesso até hoje nos maiores escritores. Eu vejo alguma coisa até com certas teorias que os caras criam que às vezes não tem muito a ver com a realidade, mas a maneira de trabalhar fazendo pergunta para as pessoas e fazendo com que as pessoas fiquem pensando e dando sua opinião, vai fazendo com que a obra se popularize sempre, né? Isso você fez aqui agora, fez a gente trabalhar isso e tal. E vendo, isso é uma parte muito interessante. Mas assim, olha, eu estava vendo aqui, ó, veja bem, eu sempre fico conectando, a minha mente sempre funciona assim. Você pode ver que quando nós estamos falando de um assunto, todos os assuntos que aconteceu até hoje, todas as reuniões, eu sempre vai lá e dá um estalo. Eu lembro de um livro que eu li no passado, de uma coisa que aconteceu comigo. Me parece, na minha mente, parece que todos os assuntos são um só. Sempre tem uma perninha, uma coisinha que gruda um no outro, que puxa ali, e você vai conectando e lembrando. Então, o assunto que nós estávamos falando antes da reunião, aquela sobre o reset, tal, sobre os conhecimentos esquecidos, exatamente como nós acabamos de conversar aqui também. O Sócrates não teve insights e percebeu coisas lá 2.000 anos atrás que quase que aconteceu outro reset no conhecimento humano durante o período medieval ou durante a Idade Média, o início pelo menos, né? E depois com a Renascença, com Da Vinci e outros tais, que nós resgatamos esse conhecimento, trabalhamos em cima do que já tinha sido visto lá, mas eu acredito que se tivesse ficado mais 300 ou 400 anos naquele ritmo que estava ali, ia ser apagado, porque era uma coisa induzida, era
proporcional a apagar o conhecimento, tirar da mão do povo, tirar da mão da população em geral. Então, acredito realmente que andamos bem pertinho. Não foi um reset causado por uma causa natural, por uma catástrofe, uma coisa parecida. Era o ser humano que estava fazendo propositalmente isso. E retornamos e voltamos. Então, essa me conecta também. Lembra que a gente sempre fala, irmãos, a gente sempre fala também dessa questão da disputa entre gerações, que sempre uma geração parece que acha que a outra está ultrapassada, e sempre tem um lado, tem duas vertentes na mesma geração, uma às vezes consegue mais, às vezes a outra consegue mais influenciar, uma é mais pensa mais de maneira tradicional, outro mais evolutiva. E hoje, nos dias de hoje, a categoria na profissão onde eu estou hoje está sofrendo uma certa injustiça parecida com o que aconteceu com Sócrates, onde às vezes tu quer falar aquilo que realmente é o que está lá, que é a história real, ou o aprendizado tem que ser seguido dentro daquilo que é real, tu não pode deixar uma margem, não pode fazer uma pergunta. Eu não, por exemplo, não gosto de perguntas onde diz assim, diga o que você entendeu com suas palavras, tal, não. Existe uma verdade em cada pergunta, né? Então você faz a pergunta, deixa o cara tentar descobrir a resposta dele, mas aí você chega com aquilo que, não sendo portador da verdade, mas tentando, com a ajuda do próprio aluno, tentando fazer com que a verdade seja descoberta, ou se for na matemática, mais ainda, mas no inglês eu uso muito isso, porque a gramática do inglês é uma só, né? Não tem como você escrever uma frase de outra maneira. Você tem que saber a concordância, de colocar o verbo, sujeito, etc. Então, se algum aluno diz assim, não, mas eu prefiro fazer dessa maneira, isso não existe, né? Nós vamos ter que chegar a um ponto da verdade, chegar nesse ponto ali. Só que hoje, principalmente professores de história, que eu não sou, professores de história, alguma de filosofia, de psicologia, estão sofrendo demais porque eles têm que dizer não o que é real, o que é verdade. Eles têm que dizer, têm que falar para as crianças, para os filhos, o que a sociedade espera que eles falem e que contem, senão eles são apedrejados hoje. É assim que está acontecendo na nossa educação. É o que eu estou percebendo. Está muito difícil para o trabalho, o papel do professor. Como pai da ética, olha só, pai da ética não, até vou voltar um pouquinho aqui, desculpa, vou voltar ali. As duas partes melhor, as duas partes que eu gravei mais aqui, coloquei. Conhece a si mesmo, conhece-te a si mesmo primeiro, né? Esse é o ponto principal, e depois a verdadeira sabedoria começa pelo exame da própria vida. Então, essa volta às perguntas, pergunte sempre para você, para depois para os outros. Me ajude com mais. Obrigado. Pô, Marcos, é bem assim. Quando você falou essa questão do conhecimento lá atrás, os resets, né? Eu também acredito, Adilson, se nós tivéssemos mais alguns anos, talvez alguns 100 ou 200 ou 300 anos de idade média, a gente teria tido um reset, de verdade. Tem um filme interessante, né, que é O Nome da Rosa, do Humberto Eco, acho que é do Humberto Eco, né, Já que assisti. fala sobre o Index, a lista de livros proibidos, né, tem uma história de romance lá, e realmente a gente viveu um período obscuro ali, né, a gente tinha algumas coisas, poucas coisas interessantes na época medieval, mas um período de muita escuridão, né, século das trevas, onde a gente e se a gente perdurasse com aquilo lá, realmente, felizmente, vem o Renascimento depois, o Iluminismo, e as coisas começam a evoluir, né? Mas realmente a gente teve um período de trevas ali que se ficasse mais um período, eu acredito que tenhamos tido um reset. E você falou também um aspecto que eu acho muito importante, professor Adilson, que é a verdade, e aí Sócrates falava isso, que a verdade ela não é relativa, né? Você não pode confundir um vício com uma virtude. Vício é vício, virtude é virtude.
uma gramática na língua portuguesa é uma gramática na língua portuguesa, não tem como ser diferente. Uma gramática na língua inglesa não tem como ser diferente, né? Então, tem coisas que são, não tem relatividade para isso, né, irmão? Muito boas suas colocações. Obrigado, meu irmão. Irmão Juliano, fique à vontade, meu irmão, para colocar as suas contribuições aí. Oi, boa noite a todos. Tudo bem com todo Boa mundo aí? noite. Eu fiz uma série de anotações, né? Mas teve pontos ali que me chamaram a atenção, né? Da magnitude de Sócrates, né? E parabenizar o irmão Max aí por ter conduzido brilhantemente essa apresentação de Sócrates e a todos os irmãos presentes aqui também, né? Por mais uma noite que a gente troca ideias, aprende, né? Então, Sócrates é uma virtude que me chamou a atenção, a humildade dele, né? Uma pessoa de uma inteligência, uma sabedoria imensa, ter a paciência de buscar lá no fundo de cada ser humano e enxergar com otimismo que todo mundo tem o seu lado bom, que todo mundo tem uma sabedoria nata, que todo mundo pode contribuir com algo, né? Então, ao mesmo tempo, demonstra uma virtude imensa, uma sabedoria imensa e ao mesmo tempo uma humildade imensa também, porque hoje a gente não tem esse tempo para parar, ouvir as pessoas. Agora trazendo um pouco para a nossa realidade, né? Eu vejo assim que hoje as pessoas estão tão superficiais porque o excesso de informação nos meios sociais que a gente vive, nas mídias, né? Aqui dentro do meio que a gente vive, a internet, né? Então todo mundo está muito superficial. E a filosofia, não só de Sócrates, mas de todos os filósofos ocidentais, orientais, é uma imersão, né, na profundidade das coisas, nos temas em si, né? Poxa, vamos falar de um tema, vamos buscar mais conhecimento, vamos trazer mais à luz, trazer mais proposições, mais questionamentos, né? Ninguém questiona mais nada, está tudo pronto. Então, nesse ponto, Sócrates vem para nos chamar a atenção disso, né? Também trazendo para a nossa realidade hoje, né? Até que ponto está sendo, vamos questionar isso, até que ponto está sendo bom para nós essa avalanche de informações, né? Que tá tudo aí, você tá com dúvida de alguma coisa, vai lá na internet, pesquisa no Google, enfim, qualquer meio, qualquer aplicativo, e ele, pá, te dá uma resposta imediata. E será que nosso cérebro, será que nossa capacidade de questionamento está funcionando com isso? Será que, como hoje ainda, foi hoje, né, Jafim, que a gente estava questionando assim do sistema está nos levando na inteligência artificial. Você não pensa, você vai ali, pesquisa, o que que é isso? O que que é aquilo? E te responde. Então, nesse ponto eu acho que ele foi brilhante, né, em trazer essa filosofia de você e pescar dentro de cada um que a gente tem de contribuição, tem de melhor, que pode contribuir positivamente, né, com o meio que você vive, com pensamentos, com atitudes. É fantástico, Sócrates, né? É interessante a gente Perfeito. pesquisar sobre todos eles, né, um pouquinho de cada. Muito, muito interessante hoje. Parabéns mais uma vez aí, irmão Max, e seguimos em frente, pensando. Perfeito, irmão. Obrigado por todas as contribuições. Muito boas suas contribuições. Irmão Jefinho, fica à vontade, meu irmão. Bom, boa noite então a todo mundo, mais uma vez. Parabéns, Max, aí pela condução e pela palestra, né? Os dois ao mesmo. Eu confesso até que um pouco das histórias eu fugi bastante, tá? Mas ouvindo assim bastante os irmãos, eu acho que não tem muito o que se fugir, né? Você praticando ali as leis da ética e da moral, você vai ser uma pessoa de uma ótima conduta para a tua sociedade. Se a gente está todo dia, na verdade, filosofando, eu penso que a gente é um grupo muito seleto, sabe? E a gente não fica perdendo tempo com besterol, toda hora se questionando. Isso daí até me pergunto se é certo ou se não é, sabe? Dá aquela relaxada, né? Mas enfim, esses dias a gente até comentando com o meu irmão, até aproveitando o gancho, isso daí é uma filosofia, eu acho eu.
Como é que você consegue um poder, que eu vou falar assim agora da política, né? Você tem que dar duas coisas, no meu modo de ver, para as pessoas, ao povo, à população, né? Para ter esse poder. O medo, você tem que impor um medo para ter elas na mão. E depois desse medo, eu acho que você tem que pegar e lançar o quê? Uma esperança. Se você pegar e não tiver essas duas palavras em mão, e eu digo que essas duas palavras aí são fortes demais, tá? Porque elas são opostos. O medo é o oposto da coragem da população de pegar e adiante buscar o conhecimento. Então eles cortam tudo isso daí. E a mídia está nos provando isso daí a cada dia, a inteligência artificial. E na esperança é tudo que é o que? O abstrato. Eles nos deixam longe do que é a realidade, mas eles vão te manipulando nessa esperança. E o que que acontece quando os filósofos antigos, como a gente estava falando hoje de Sócrates, vem a ver com o que eu estou comentando hoje? Estão pegando e matando da população todo o que? A realidade. Estão nos colocando o medo e a esperança. Então, Sócrates só nos mostrou que as pessoas de bem têm dentro de si a ética, a moral e todas as os fatoriais para serem bem vistas, né? Que é o fazer o bem a quem sem desejar o mal e sem saber a quem. Então, acho que a minha opinião seria essa. E obrigado mais uma vez, Marcos, e o pessoal aí que sempre está contribuindo para que eu cresça junto com todos vocês. Obrigado. Perfeito, irmão. Obrigado pelas suas colocações, Jefinho. Essas observações que você fez realmente são muito profundas, né? O controle de um grupo, de uma população, pode ser um grupo pequeno, médio, grande, realmente controlar através do medo e da esperança é bem assim. Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas é a mais pura verdade. Você Uhum, tocou numa verdade absoluta aqui. exato. Controle que se dá por essas duas palavras. Medo e esperança. Medo e esperança. E caminham juntas. Caminham juntos. Na pandemia foi isso, né? Foi medo e esperança. Exato. Controle e medo através do medo e esperança. Perfeito. Irmão Maurício, fica à vontade, meu irmão. Boa noite aos irmãos, né? Queria parabenizar e cumprimentar o nosso irmão Max aí pela condução, né? Agradecer também a presença dos irmãos, né? É, tomei nota aqui de algumas coisas que eu achei interessante, que retrata, retrata nos pensamentos apresentados e que eu gostaria de trazer à discussão dos irmãos. Muito se falou ali do reset, né? De tempos em tempos. E nós acreditamos que nós temos um propósito, que nós já temos algo que nos é encaminhado. Aí eu estava pensando, será que esse reset que acontece de tempos em tempos, ele não é proposital? Por quê? Por que que eu pensei isso? Ahn, vivemos numa seleção natural, né? Não é que nós promovemos essa seleção natural através do fortalecimento do mais forte. Vou dar um exemplo. Você coloca uma pessoa dentro de um lago, quem é que vai sobreviver? Quem sabe nadar, quem está preparado. Quem não está preparado, vai para baixo. O que acontece? Se essa pessoa não buscar algo dentro de si para ressurgir, ela vai morrer. Seleção. Se ela ressurgir através das forças delas, como é que ela vai ressurgir? Ela vai ressurgir muito mais forte. Então, seria esse reset levantado uma forma que nos foi predestinada a sempre estarmos evoluindo, a sempre estar buscando algo à frente, porque muito se falou ali sobre verdade relativa. Aí eu pergunto,
Qual é a diferença da verdade relativa para a paralaxe? É a questão, é o ponto que tu vê e que tu quer absorver. E eu achei muito interessante uma passagem que foi comentada ali, é, onde ele comentou: se os meus filhos, me corrijam por favor, se os meus filhos estiverem errados, como vocês estão, punam eles. Então, qual é a mensagem que ele deixa para nós? Para nós estarmos sempre evoluindo, não, não cairmos no erro, seja da verdade relativa ou da paralaxe, de estar olhando apenas um ângulo e sempre buscando aquele ressurgimento quando a gente está lá embaixo da água. Que quando tu sobe, tu não sobe e para, tu sobe e pula, tu vai mais alto, que nem o pulo da gaivota, nem aquele voo que é mais longe. Então, eu achei interessante esses pontos, eu fiquei fazendo essas correlações, até peço desculpa aos irmãos se acabei fugindo um pouco, mas ele sempre traz o estímulo da renovação, seja por qualquer ângulo, ele sempre frisa que se tome cuidado. Então, eu acho isso muito importante, pelo menos eu peguei essa mensagem. Muito obrigado aos irmãos. Perfeito, irmão Maurício. Muito importante as tuas colocações. Muito. E não fugiu, não, cara. Como o irmão Adilson colocou lá no início, né? Parece que a gente cria um assunto central, mas vai puxando novelos que vão se, se tramando nessa teia toda, né? Então, com certeza tem muito a ver, Maurício, que você colocou. Irmã Jaqueline, você está aí? Fique à vontade, irmã, para fazer as suas colocações. Boa noite, irmãos. Boa noite, Marcos. Gostei muito da apresentação e destaco ali, complemento, né, algum ponto assim que a gente foi anotando aqui, ah, dos pensamentos, né, do Sócrates ali, então, do autoconhecimento, onde ele destaca, né, que as pessoas elas devem olhar para si mesmo e evitar cuidar, né, de questões alheias, então olhar mais para sua alma, olhar mais para si e não perseguir riquezas ou poder somente, né? Não estar voltado só para fora, mas internamente. E depois ali a questão que ele fala também, que eu até separei aqui, é que as respostas, né? Ele não transmitia respostas prontas, né? Para questões. Ele utilizava sempre um diálogo de duas etapas, que era a ironia, né, e a maiêutica, então, que foi destacado lá no início, né? Então, são essas questões que eu venho a complementar, assim, que me chamou a atenção. E agradecer a contribuição, né, de todos os irmãos e gostei bastante da apresentação. Era isso. Perfeito, irmã. Perfeito. Obrigado pelas suas contribuições, irmã Jaqueline. Irmão Jorge Volney, irmão tá aí, quer fazer as Estou suas aqui. observações, meu irmão? Claro, irmão Max, em primeiro lugar, agradecer pela bela apresentação que nos levou, com certeza, sempre leva a reflexões, né? E nós acabamos sempre tendo um belo de um aprendizado. Max e meus irmãos, eu achei interessante a, a relação que, embora Sócrates ele acreditava em verdades universais, essências imutáveis, como foi dito, nas virtudes que nos levam, né? Que devem ser alcançadas por todos nós humanos. Eu, eu vi ali, Max, na tua apresentação, que ele também nos inspira muito em ordens iniciáticas, ensinamentos esotéricos, né? Então ele vai sempre além das sombras, né? Então Platão Sócrates é uma leitura e um ensinamento muito importante em termos iniciáticos. Eu penso que com isso
resume um pouco daquilo que o irmão me passou, a ideia que o irmão me passou, foi isso, que além de tudo, os ensinamentos de Sócrates, ele foi bem avante, e hoje nós estamos estudando isso em várias ordens esotéricas, espirituais, cristãs, que o seu pensamento ele sempre foi, eu acho, um pensamento, uma leitura sempre iniciática. Era isso que constava, irmão Max. Muito obrigado e muito obrigado aos irmãos. Perfeito, irmão Jorge. Eu concordo que ele tem muito desse pensamento, porque no Ocidente o Sócrates é o primeiro que se envolve com essas questões, né, de natureza humana. Então, e é natural que algumas ordens iniciáticas que hoje ainda estão operando, né, se baseiem em pensamentos filosóficos de Sócrates, né, de Platão, de Aristóteles, enfim. Tem uma passagem até, irmãos, que quando a gente conheceu lá a escola de Toledo, Escola de Tradutores de Toledo, eu comecei a estudar mais profundamente as obras que foram traduzidas, e aí eu me deparei com o autor, que é o autor do Colégio Arcano Filosófico. Ele tem um grupo chamado Garbalux, que ele estudou muito as obras, e daí tem algumas pessoas que trabalham com ele que estudaram as obras que foram traduzidas na época. E aí tem muita obra que ficou difundida, que foi traduzida a obras de Aristóteles, e quando na verdade era pseudo-Aristóteles, que Aristóteles se apossou, né? Não no sentido pejorativo, não, muito pelo contrário, no sentido legal, porque ele foi atrás de muitas obras que no Ocidente não tinha, né? Então ele traduziu, leu muito as obras de Plotino, de Avicena, e aí Avicena tem um livro chamado Livro das Causas, né, que fala, irmão Jorge, da causa primeira, da causa segunda, né, da essência das coisas. Então, e algumas ordens iniciáticas usam dessa simbologia até hoje, né, até hoje. Então, obrigado, meu irmão, obrigado. E obrigado, meus irmãos, por terem estado aqui conosco, se proposto. A gente está aí hoje falando sobre filosofia numa quinta-feira à noite, chovendo, onde não estão todos os irmãos aqui, mas a gente está aqui, né, para trocar ideia e para aprender junto um com o outro. Agradeço vocês novamente por terem estado aqui, terem tido paciência de ouvir sobre Aristóteles, me ouvir aqui. E a palavra está aberta, meus irmãos. Se quiserem fazer mais alguma colocação, fiquem à vontade. O irmão Marcos. Quero ver quem foi. Ah, tá. Não, ô Maurício, eu até achei uma coisa interessante Oi. quando você estava falando ali sobre os resets, né? E daí o cara vai, que nem diz ali, o novelo vai puxando muita coisa. E Sim. eu achei isso daqui interessante, que eu acho que isso daqui seriam os resets da nossa vida, quer ver? Eu vou colocar e ver se vocês conseguem ler aí ou não. Conseguem ler ou não? Os sete Bem Cristos. pouco, mano. Ô, Jefinho, dá um print e depois joga lá no grupo. Ah, tá. Isso. Desculpa. Desculpa. Melhor. Ah, não, eu vou jogar lá que isso daqui vai mexer com o que tu falou, cara. Ah, Joga lá. não só tu, com todo mundo aqui também, lógico. Mas é Joga lá. interessante, cara, esses resets de reencarnações Isso aí é louco, hein? é profundo. A filosofia vai longe aqui. Estão puxando Então, uma vamos tripa lá. bem grande. Vai ser grande. Achei interessante, só isso. Boa noite, meus irmãos. Então, tenham uma excelente sexta-feira. Bom descanso. Fiquem com Deus. Eu vou mandar a Boa noite, apresentação irmão. depois Um lá no grupo, abraço. tá? Os Boa slides. noite. Boa Boa noite. noite, meus Perfeito. irmãos. Boa noite, Boa boa noite. noite.